Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 10 de março de 2025, estamos na primeira semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no capítulo 25 de Mateus, Jesus se identifica com o pobre. E a igreja, meus irmãos, que sou eu e vocês todos, entendem que o cuidado com os pobres e doentes é entendido como expressão do nosso seguimento de Jesus. Por exemplo, amados irmãos, São Francisco pedia esmolas para alimentar o Cristo que tem fome. Madre Teresa de Calcutá cuidava dos doentes, pois neles estava o Cristo enfermo. E assim, muitos outros santos, amados irmãos, da nossa igreja. E, amados irmãos, de modo especial, vejam, os pequenos e os humildes, eles cobram os frutos da nossa caridade. Vamos repetir, amados irmãos? Os pequenos e humildes cobram os frutos da nossa caridade. E neles, amados irmãos, Jesus nos convida à prática do amor fraterno, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Assim, amados irmãos, neste ano, a campanha da Fraternidade de 2025, ela evoca a inter-relação entre criação, amados irmãos, ou seja, entre o Criador e a criatura, entre o Criador e a sua criação, destacando, amados irmãos, o ser humano como protagonista do cuidado. E nós, amados irmãos, nós seres humanos, foi dada a missão de guardião responsável pela casa comum. Lembre que foi o ser humano que deu nome a todos os animais, foi o ser humano a quem Deus diz: cuidado, cuidai, dominai. E assim, amados irmãos e irmãs, devemos perceber que é nossa a missão de cuidar da casa comum, na qual, amados irmãos, dentro dessa cosmovisão integradora, se devem conjugar as dimensões ambiental, antropológica e teológica, ou seja, a natureza, amados irmãos, o homem e Deus. Ou seja, a verdadeira essência, amados irmãos, do ser humano deve ser o cuidado. A exploração, que é contrário ao cuidado, geralmente traz danos, ela traz danos, desigualdades e sofrimentos. Enquanto o cuidado, amados irmãos, levará a sociedade a um outro nível, ou seja, nos levará a uma sociedade mais justa e também fraterna. Então, amados irmãos, que possamos, como disse São Francisco, vejam, todo homem é meu irmão. E ele achou pouco e disse, todos os animais são meus irmãos, o irmão lobo, meus irmãos. E aí, homens, animais, aí Francisco achou pouco, a irmã planta, aí Francisco vai mais longe, a irmã pedra, a irmã água, enfim, toda a natureza é irmã. E além da fraternidade, amados irmãos, com tudo que existe na terra, Francisco olha para a lua e diz, a irmã lua. E não só a fraternidade no sentido da criação, mas ele também diz a irmã morte. Então, amados irmãos, somos convidados a procurar isso, uma sociedade mais justa e, de modo especial, mais fraterna. Ou seja, onde a gente não seja, como já dissemos, aquele que explora, mas sejamos aquele que cuida, superando, amados irmãos, todas as desigualdades. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.